Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 15. Oxalá pudessem suportar um pouco de loucura da minha parte, mas não há dúvida, vós me suportais. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Desposei-vos a esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. Todavia, julgo não ser inferior em coisa alguma a esses eminentes apóstolos, ainda que seja imperito no falar, não sou no saber. Em tudo e de todos os modos, vô-lo mostramos. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Despojei outras igrejas, delas recebendo salário, a fim de vos servir. E quando entre vós sofri necessidade, a ninguém fui pesado, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram a minha penúria. Em tudo evitei ser-vos pesado e continuarei a evitá-lo. Pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que este título de glória não me será arrebatado nas regiões da Acaia. E por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. O que faço, continuarei a fazê-lo a fim de tirar todo pretexto àqueles que procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de se estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça, mas o fim destes corresponderá às suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra dura essa de Paulo. Alertando aos coríntios e àqueles que queriam tomar conta dos coríntios por sua astúcia, pregando um evangelho diferente, não o que a igreja como um todo, já católica, claro, pregava, pregando diferente Jesus Cristo e seduzindo aquelas pessoas. E Paulo está dizendo, vocês aceitam qualquer um chegar aqui e começar a falar uma coisa diferente. Vou dar um exemplo.
naquele tempo, um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades das comunidades que Paulo fundava era ter que enfrentar os judaizantes. Paulo os chama de mutilados. Por quê? Porque eles diziam que não era possível ser salvo se não fosse circuncidado. E isso é um absurdo, principalmente se tratando dos pagãos que se convertem ao cristianismo. Porque eles teriam que abraçar uma fé judaica primeiro para depois se tornar cristão. Paulo diz, não, a graça de Cristo superabundou. Isso não é necessário. Então Paulo fala que desviando-se da simplicidade, essa simplicidade, essa pureza de Cristo, sem a necessidade de grandes coisas, de se fazer grandes obras para merecer a salvação. Paulo fala, não é isso. E tinha muita gente que, em nome de uma boa retórica, conhecendo as Escrituras, trazia com uma eloquência esse tipo de situação. Isso aconteceu em quase todas as comunidades que Paulo fundou. Ele teve que ir lá e lutar com palavras e agir firmemente contra aqueles que pregavam outra coisa. Só que lá nos Coríntios a coisa ainda era pior, ainda tinha uma mistura com paganismo, ainda muitas coisas para corrigir. E Paulo foi fazendo isso durante toda a carta. Mas ele apela para o coração e fala, eu tenho por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Eu não vou deixar. Eu não quero saber de ninguém aqui atrapalhando. Eu fui encarregado de desposar vocês e oferecer para Deus como uma virgem pura. E eu vou fazer isso. Vocês não devem ficar ouvindo qualquer um. E agora eu falo para você que é católico. Isso é para mim também. A gente vai ficar até quando dando ouvidos a qualquer um? Quando nós temos a igreja para ouvir, para aprender a verdade, quando nós temos livros, olha aqui atrás de mim tem vários livros, né? Dentre esses tem aqui um livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Tem livros de santos. São esses que a gente deve escutar, acolher, porque são homens e mulheres provados e aprovados por Deus. Então, nós não vamos escutar qualquer um que bate a nossa porta, distorcendo aquilo que nós aprendemos desde o início na fé da igreja. Ou vamos? Corremos o risco de nos desviarmos da fé. Cuidado, Paulo fala que aí estão os falsos apóstolos, operários e enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. É claro que não é qualquer um que nós devemos ouvir, não. Assim como Paulo estava dizendo aos coríntios, olha, esse povo que está aí tentando pregar um evangelho diferente, eles não são de Deus, não, eles são de Satanás. Veja, ele compara com o demônio que se disfarça de anjo de luz. Então, fica muito claro aqui no versículo 14, não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, aqui o versículo 15b, ele está dizendo, mas é melhor anotar todo o versículo 15, né? Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça. Mas, olha a promessa, o fim desses corresponderá às suas obras. Temos também princípios eternos, e aí, versículos 12, 13, 14 e 15 são princípios eternos. Realidades que não vão mudar. Como é que a gente descobre um falso apóstolo enganador? Está escrito aqui. Aí Paulo amarra isso ao pretexto, né? Um falso profeta, um falso apóstolo enganador, ele quer sempre receber alguma coisa em troca. Ele
exige algo em troca. Ele quer ganhar algo em troca. Ele não tem um espírito de gratuidade. Paulo, por causa disso, mesmo podendo ser sustentado pelos coríntios, ele faz questão de, ali na comunidade dos coríntios, não depender em nada deles, para mostrar nitidamente a diferença de um apostolado verdadeiro por um falso apostolado. Vamos anotar no nosso diário, então, tudo isso que eu já falei, é uma promessa e são princípios eternos. E anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like e o comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Na descrição desse vídeo você encontra o passo a passo. Eu espero por você. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.